Bem-vindo ao episódio 14 da Sala dos Professores. Aqui nesse programa eu ensino professores a atraírem a atenção dos alunos melhor que a internet. Então, prof, já clica aí no coraçãozinho, já manda esse aviãozinho aí para chamar os professores para assistir a nossa aula. Eu sou a professora Larissa, especialista em estratégias de ensino, e hoje nós vamos falar sobre avaliações, muito além de provas e notas. Bora falar sobre avaliações? Eu sei que tem um monte de professor que já está começando a fazer avaliação aí, que já tem um tempinho que as aulas começaram, e é isso que a gente vai falar hoje. E eu quero começar fazendo duas perguntas aqui para vocês. A primeira pergunta é a seguinte: qual que é a relação entre a nota do aluno e o aprendizado? Será que a nota 8 é porque ele aprendeu muito e nota 5 é que ele aprendeu pouco? Tem relação? Quanto que é essa relação? E qual que é a relação entre o aprendizado e a aprovação ou reprovação do aluno? Será que o aluno que reprovou é porque ele não aprendeu? Será que todos os alunos aprovados aprenderam? Tem relação ou não tem? Será que é a primeira pergunta que tem relação? Há uma relação entre nota e aprendizado? Será? Quanto que é essa relação? E quanto que é a relação entre o aprendizado e a aprovação ou reprovação de um aluno? Escreve aí para mim, quero saber, escreve aí nos comentários, quero bater um papo com vocês. Essas perguntas, elas são simples, porém as respostas são complexas, na verdade, porque envolve vários fatores aí determinantes. Tem vários fatores envolvidos. Quando a gente pensa em aprendizado, talvez a gente pense somente em atingir os objetivos de aprendizagem, talvez a gente pense somente nos conteúdos relacionados ao conteúdo. Será que aquele aluno aprendeu aquele conteúdo? Ou há mais coisa para ser avaliado? Sim, há mais coisa para ser avaliado. As avaliações, elas não são apenas para verificar o conhecimento dos alunos. As avaliações não são feitas apenas para verificar se o aluno atingiu ou não o objetivo de aprendizagem. Parece estranho, né? Mas eu vou te explicar. As avaliações, elas são uma oportunidade para o professor e para o aluno avaliarem não somente os objetivos de aprendizagem, mas também as competências socioemocionais que foram desenvolvidas, mas também avaliar a metodologia de ensino do professor e da professora, a dinâmica, a didática, a gestão da sala. O que mais que a gente pode avaliar? O nível de satisfação, a participação dos alunos, o engajamento dos alunos. Porque olha só, quando a gente fala assim, eu quero atenção dos alunos, eles não prestam atenção. Como é que eu faço para chamar a atenção deles? Os alunos estão desatentos, eu quero engajar, eu quero que eles participem mais. E aí você tem isso, como que você vai avaliar isso? Ou como você avalia se eles estão ou não participando, estão ou não engajados? É subjetivo? É olhando isso? Ou tem uma métrica, tem um indicador para isso? Sim, nós temos indicadores de satisfação, de engajamento para os alunos, não só subjetivos, não só pelo olhar. Então a gente também, se a gente quer uma sala engajada, uma sala que participa, alunos querendo aprender, então a gente tem que avaliar isso também. Não só avaliar de acordo com o conteúdo, se o aluno aprendeu aquele conteúdo, aquele tema ou não. Tem mais coisas envolvidas para a gente avaliar. A gente vai abordar aqui 3 tipos de avaliações. 3 tipos.
avaliação diagnóstica, avaliação formativa ou avaliação contínua e avaliação somativa. Será que você já ouviu falar? A avaliação diagnóstica é aquela avaliação, ela é realizada para conhecer os conhecimentos prévios dos alunos. E ela é feita, essa avaliação diagnóstica, o nome já diz, né? Um diagnóstico do conhecimento prévio, o que o aluno traz, porque a gente sabe que os alunos não são uma página em branco, então o que ele traz de conhecimento e qual é o aprofundamento desse conhecimento também. E a gente faz essa avaliação diagnóstica em momentos estratégicos. Então, no começo de uma unidade, quando eu vou começar um assunto, quando um tema novo, no começo do bimestre, enfim, então tem momentos estratégicos para a gente fazer a avaliação diagnóstica. Já a avaliação formativa ou contínua, o nome também já diz, avaliação contínua. É aquela avaliação que ela é feita ao longo do processo, ao longo do bimestre, avaliação formativa, ao longo do semestre, ao longo do ano. A avaliação formativa ou contínua, ela é feita sempre durante o processo de ensinar e aprender, né? Você já ouviu falar sobre avaliação contínua? Tem uma frase que eu gosto muito que define a avaliação formativa, que é a seguinte, ó: é a avaliação para aprendizagem e não da aprendizagem. Essas duas preposições aí parece que são o da e o para, é só mudança de preposição, mas que faz toda a diferença. Então, a aprendizagem avaliação formativa é avaliação para aprendizagem, ou seja, é uma oportunidade, como eu disse, para o professor, para a professora e para os alunos aprenderem durante o processo. E não avaliar o aprendizado em si. No fim de um ciclo. Para o fim de um ciclo, a gente tem um outro tipo de avaliação, que é a avaliação somativa. Essas avaliações, elas se caracterizam por provas, testes tradicionais, que são aquelas provas feitas de forma individual, com questões abertas, discursivas, com questões de alternativa, verdadeiro ou falso, ligue a primeira coluna com a segunda coluna. Existem vários tipos de perguntas que a gente pode colocar nessas avaliações, nessas provas somativas. Elas marcam o fim do processo, o fim do bimestre, do semestre. Elas marcam o fim de um conjunto de temas, um conjunto de assunto. Isso são as avaliações, elas são pontuais, as avaliações somativas. E elas viraram uma frequência nas nossas avaliações, né? A gente aplicar só as avaliações somativas, provas pontuais, para eu ver se os alunos estão aprendendo ou não. Porque alguns professores, quando a gente fala de avaliações contínuas, eles não gostam nem de ouvir falar nessas avaliações contínuas ou formativas, que é ao longo do processo. Porque alguns professores pensam só em quantidade. Eles vinculam a avaliação formativa que, nossa, vai ter, se ao longo do processo, nossa, vai ter um monte de avaliação que eu vou ter que fazer e corrigir. Um monte de trabalhinho, nossa, que eu vou ter que inventar. Um monte de lista de exercícios que eu vou ter que inventar para os alunos fazerem e depois vou ter um trabalhão para corrigir. Eles vinculam isso somente à quantidade. E isso é um erro muito comum. E por dois motivos. O primeiro motivo, porque o professor ou a professora nunca aplicou avaliações formativas ou contínuas. Então, eles têm na cabeça dele que é só a quantidade.
e, por o segundo motivo, aplicou de forma errada as avaliações formativas. Porque então a avaliação formativa cansa demais o professor. Não é para cansar, não é. A avaliação formativa, ela está mais perto da realidade, do desenvolvimento do aluno, porque eu vejo o processo, eu vejo o filme do aluno e não somente fotos pontuais, como as avaliações somativas. As avaliações formativas, os nomes é fácil confundir, né? As contínuas, vou falar sempre contínua, para não confundir com a somativa, né? As avaliações contínuas, a gente tem apresentações orais, apresentações escritas. Então as orais podem ser seminários, por exemplo. As apresentações, os trabalhos escritos podem ser relatórios. Eu posso avaliar os alunos com mapas mentais, mapas conceituais. Isso também é avaliação contínua, não somente por provas, por testes individuais. As contínuas, eu faço avaliação do grupo, quando os alunos trabalham em grupo. Eles fazem avaliações dos pares, ou seja, com quem ele trabalhou. Isso que eu nem estou falando aqui sobre a autoavaliação discente e a autoavaliação docente também, que se incluem em avaliações contínuas, que é feita durante todo o processo, não somente no fim do ciclo. Eu entendo que tem alguns professores que já fazem essas autoavaliações das suas práticas pedagógicas, mas fazem em momentos pontuais, no fim do bimestre, no fim do semestre. E aí, não tem tempo de recuperar, de melhorar. É interessante que se faça durante todo o processo e também incentivar que os alunos também façam uma autoavaliação, ou seja, reflitam sobre o seu aprendizado. Aprendem e reflitam sobre aquilo que estão aprendendo. Isso é difícil no começo, mas vira um hábito, a pensar sobre aquilo que está fazendo. Isso faz parte da avaliação contínua também. Bom, e aí a gente fala assim, nossa, mas será que tem uma diferença entre avaliação somativa, provas e testes tradicionais, e as avaliações contínuas? Tem uma grande diferença, que é o erro, o conceito do erro. Nas avaliações contínuas, os erros, eles são bem-vindos. Eles fazem parte do processo de aprendizagem. Quanto antes errar, mais cedo vai ser consertado. Quanto antes eu errar, mais cedo eu vou corrigir. E não é visto o erro como uma forma de evitar o erro, como uma forma punitiva, como uma forma que segrega, que é o que acaba causando as avaliações somativas. Eu não posso errar nas provas, eu não posso errar nesse teste, eu não posso errar, senão a minha nota vai ser baixa. Esse é a grande diferença entre as avaliações contínuas e as somativas, o erro. O erro, ele tem que ser parte do processo. Não quer dizer que eu preciso errar para aprender. Não quer dizer. Eu posso aprender também quando vejo os erros dos outros. Não é verdade? Mas ele tem que fazer parte do processo. E quais são os principais benefícios dessas avaliações para você, professor e professora? Eu falei de 3, avaliação diagnóstica, as contínuas e as avaliações somativas. Quais são os principais benefícios dessas avaliações para nós, professores? Bom, a gente tem que entender que não tem uma avaliação melhor que a outra.
Ah, então quer dizer que eu não vou fazer mais a somativa, eu só vou fazer a contínua. Não, eu só vou fazer agora a contínua e a diagnóstica. As três juntas, a avaliação diagnóstica, contínua e a somativa, ela constitui uma forma de avaliar os alunos muito mais assertivo. O que eu quero dizer com isso? O principal benefício é você verificar o desenvolvimento do aluno. Você acompanha o desenvolvimento do aluno. Você vê o filme do desenvolvimento do aluno. Não fotos pontuais, fragmentos do aprendizado do aluno, do desenvolvimento do aluno. E quando você vê o desenvolvimento, você consegue, ali onde você vê uma lacuna, você consegue corrigir a rota de imediato. Ou a rota do aluno, para onde ele está indo, ou mesmo a rota das práticas pedagógicas, das metodologias de ensino. O que pode ser feito para então arrumar essa rota ou introduzir outras metodologias ali para a gente corrigir essa rota e para que os alunos entram no caminho de novo do seu desenvolvimento. Porque quando eu tenho fotos pontuais, como é que eu vou corrigir? Aquele momento de correção já passou. Vai ser uma correção tardia. Pode ser que isso tenha efeito, pode ser que não tenha efeito, mas quando eu vejo ali já de imediato aquela lacuna, tenho muito mais agilidade para corrigir a rota do aluno. Esse é o principal benefício das três avaliações. Quando você aplica as três juntas, você consegue ver o desenvolvimento dos alunos e corrigir a rota de imediato. E como fazer isso, prof? Como fazer isso? Primeiro, como fazer as avaliações diagnósticas? Como eu disse, elas são pontuais e você faz no início de um tema, né, de um assunto do bimestre. Enfim, se você começar toda semana um assunto novo, toda semana, toda aula, você vai fazer avaliação diagnóstica para saber quais são os conhecimentos que os alunos estão trazendo. E a partir dali, você consegue verificar se o aluno tem base para aquele conteúdo que você vai dar ou se você tem que dar a base ainda. Se o aluno já tem um conhecimento prévio, então você pode já adiantar mais o conteúdo. Você consegue propor, e com isso, questionários para os alunos ou mesmo perguntas verbais, instigando a curiosidade deles, sabe? Trazendo uma questão problemática que os fazem pensar. Mas perguntas que geram curiosidade tem muito efeito, sabe? Curiosidade, porque os alunos são curiosos por essência. Ser humano é curioso por essência. E quando a gente consegue acender aquela luzinha da curiosidade, você consegue a atenção do aluno fácil. Você consegue no início da aula, com a avaliação diagnóstica, no início da aula. Como que você consegue fazer a avaliação formativa? A avaliação formativa também se constitui por períodos que você faz, formas de avaliação formativa ou contínua. Então, avaliação contínua, sempre você pode fazer o visto dos cadernos dos alunos, observar a participação deles e dar critérios para essas avaliações, que são as avaliações por rubricas, né? Então, não existe só nota, só número para avaliar os alunos. Tem também critérios e as rubricas, ou algumas pessoas falam rúbricas. Se vocês querem saber sobre avaliações por critérios ou avaliações que usam rúbricas, escreve aí nos comentários que aí eu trago numa próxima aula, tá? Então, você consegue observar os alunos e fazer uma rubrica para aquilo, desde que você tenha
falado para os alunos, consultado os alunos antes. Ó, eu vou avaliar vocês se um aluno fizer duas perguntas interessantes durante a aula, se o aluno fizer uma contribuição aqui durante a aula, né, você leva uma planilha e vai marcando ali naquela planilha. O engajamento, a participação do aluno, né? Sempre valorize tudo o que o aluno pensa, fala e faz durante a aula. Valorize sempre. Recompense também isso que ele faz, ou seja, crie bons hábitos nos alunos. Porque por vezes eles vêm com maus hábitos, com maus comportamentos, porque eles estão repetindo aqueles comportamentos. Eles não conseguem perceber aquilo, porque eles só repetem o que aprenderam. Então, quando você reforça bons comportamentos, participação, valoriza e recompensa isso, você está valorizando os bons comportamentos. Você está dando atenção para aquilo, pelos bons comportamentos, né? E o que você faz? Sempre avalia a participação dos alunos e o caderno. Quase sempre. O que você pode fazer quase sempre nas avaliações contínuas? Estou consultando aqui minhas anotações, tá? Quase sempre você pode fazer trabalhos escritos e orais. Você pode fazer testes, por exemplo, com questionários em sala, questionário rápido, sabe? Que pode ser escrito ou online também, usar plataforma, tecnologia para isso. Então, quase sempre que você pode fazer quinzenalmente, por exemplo, tá? E periodicamente você pode fazer provas individuais. E aí, essa avaliação contínua se torna, né, periodicamente, uma avaliação somativa, que são as provas individuais, tradicionais. Então, você pode fazer sempre, avalia a participação, o engajamento, avalia, valoriza e fala o que você está avaliando nos alunos. E deixe que eles contribuem também, como eles querem ser avaliados. Avalie os cadernos também, né? Quase sempre, trabalhos orais, escritos, trabalhos em grupos, trabalhos individuais e, periodicamente, provas e testes tradicionais. O que eu mais vejo de erro, que os professores mais cometem, é o seguinte: quando vai fazer uma avaliação contínua, eles pegam uma prova tradicional, aquela prova que ele dá no final do bimestre, ou a cada um mês, vamos colocar assim, vai no final do bimestre. A cada 2 meses ele dá aquela prova tradicional, é aquilo que ele avalia, prova tradicional, com várias perguntas lá, discursivas e de alternativa. E aí o que ele faz? Alguns professores desmembram em partes aquela prova e aplicam semanalmente ou quinzenalmente para os alunos, e aí dizem que estão fazendo uma avaliação formativa ou uma avaliação contínua. Aí eu sempre avalio meus alunos, eu sempre dou uma provinha para eles, eu sempre dou um testezinho para eles, eu sempre estou avaliando meus alunos. Não. Sinto informar, isso não é avaliação contínua. Não basta pegar uma prova, picar ela em vários pedaços e dar em vários momentos para os alunos. Avaliação formativa ou contínua não são avaliações somente em quantidades, eu multiplicar o número de vezes que eu vou avaliar os alunos. Não é só isso, é também diversificar como você vai avaliar os alunos. Diversificar. Ora eu avalio o caderno, ora eu avalio a participação, ora eu avalio o aluno individual, ora eu avalio o aluno no seu trabalho escrito, ora eu avalio o aluno no grupo,
Ora eu avalio a apresentação oral. Eu avalio o aluno também fora da sala de aula. Se a gente vai fazer uma visita, uma visita técnica, por exemplo, o que o aluno me trouxe, um relatório, por exemplo, do que ele conheceu, visitar um museu, visitar a praça perto da escola, ou mesmo uma atividade no pátio, na quadra, e depois eu avalio isso. Então, avaliação contínua ou formativa não é só quantidade, não se resume a isso, se resume a diversificar também os tipos de avaliações. Certo? Nossa, nos estendemos aqui. Então eu quero aqui, caminhando para o final dessa aula, eu quero convidar você para a semana que vem, para a próxima aula, em que a gente vai falar sobre metodologias ativas. É um tema que alguns professores gostam, outros não gostam muito, outros estão tentando entender. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre metodologias ativas. O que é? Será que tem diferença entre estratégia ativa e metodologia ativa? Será que tem diferença entre técnica, ferramentas? Sim, tem diferença entre todas essas terminologias que eu trouxe aqui, a gente vai falar na próxima aula. Então, hoje a gente falou sobre tipos de avaliações diagnósticas, contínuas ou formativas e somativas, e que para ter uma avaliação mais assertiva dos alunos, tenha o filme do desenvolvimento do aluno e não somente fotos pontuais. Para isso, use as 3 avaliações nas suas práticas em sala de aula. E se você curtiu esse episódio, se fez sentido para você esse episódio 14 aqui da Sala dos Professores sobre avaliações, te convido para curtir esse vídeo e compartilhar com outros professores também, para que eles possam fazer avaliações que espelham mais a realidade do aprendizado dos alunos. Certo, gente? Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigado por ficar aqui. Miraci, é isso? Seja bem-vinda, Miraci. Um beijo para vocês e espero vocês na próxima aula. Até mais.